Isso aqui não é apenas um exemplo de como fazer uma boa adaptação, mas também de como se faz uma série de TV excelente, com uma história bem amarrada, contando com personagens carismáticos, comédia escrachada e um enredo que captura a atenção do espectador de uma forma espetacular, porque o ritmo dos 13 primeiros episódios de Dragon Ball é uma coisa que tem que ser mais apreciada, e quem se recusa a assistir esse anime apenas por ele ser antigo, não sabe o que está perdendo. Inicialmente lançado como um mangá, Dragon Ball ganhou sua série animada em 86, e o sucesso que a história já havia conquistado na sua versão em quadrinhos foi para a adaptação em anime. O enredo conta a história de Son Goku, um menino com rabo de macaco que vive nas montanhas, e sua vida tem uma reviravolta quando ele é encontrado por Bulma, que se torna uma das suas mais importantes companhias. Eu me chamo Domingos e sejam todos bem-vindos a este episódio do Hora de Ver TV, em que iremos abordar essa fantástica aventura. Como dito na introdução, Dragon Ball veio primeiramente como um mangá. Ele foi escrito e desenhado por Akira Toriyama depois de Dr. Slump, seu outro mangá de sucesso. Em 1986, Dragon Ball estreou como um anime serializado semanalmente no Japão. O desenho foi produzido pela Toei Animation, um dos estúdios de animação mais importantes da indústria no país. Após essa breve contextualização, eu tenho que admitir que não é tão fácil para mim falar de Dragon Ball. Não porque não exista conteúdo para ser discutido sobre esse anime. É justamente pelo contrário, mesmo que eu aborde apenas os 13 primeiros episódios. Eu quero tentar falar sobre o estilo de cada personagem, o espírito de aventura, a comédia, a qualidade da animação, enfim, eu tenho que começar de algum ponto. E eu quero fazer jus a essa história, sem que eu dê nenhum tipo de informação errada, e mais do que nunca eu quero ser extremamente rigoroso e honesto com a produção, porque esse anime é importante pra mim. Então, por mais que ele seja um dos meus animes favoritos, eu vou exigir de mim mesmo que eu aponte alguns dos defeitos desse arco inicial de Dragon Ball. Aqui eu não vou passar pano pra ninguém não, mas eu também não vou tirar críticas do nada só pra pagar de isento. Eu admito que aqui eu vou tecer muito mais elogios do que qualquer outra coisa, até porque Dragon Ball é bom demais e opinião imparcial é algo que não existe. A história começa contando sobre a vida de um menino chamado Goku que vive no meio das montanhas. Ele encontra Bulma, que está em busca das 7 esferas do dragão, que quando reunidas aparece o deus dragão Shenlong, que concede um desejo para a pessoa que o invocou. E uma dessas esferas está justamente com o menino do rabo de macaco. Goku, por não ter contato com muitas pessoas, tendo interagido apenas com seu falecido avô durante toda a vida, desconfia de Bulma antes dos dois se tornarem amigos e partirem para uma jornada atrás do restante das esferas. Só nesse primeiro episódio dá pra perceber o carinho com o qual esse mundo foi criado. Nele nós vemos que tem uma mistureba danada de elementos de vários períodos do planeta. Enquanto nós temos dinossauros ainda vivendo na Terra normalmente, a humanidade conta com tecnologia de ponta, com coisas que não apenas o Goku, mas nós também facilmente confundiríamos com magia. E a criatividade que envolve esse anime está presente nos cenários que envolvem tanto o local onde o Goku mora com a sua casinha, a moto da Bulma e as suas cápsulas que se transformam em objetos úteis para as pessoas, o design dos personagens que são bastante variados e suas personalidades. O Goku mesmo aqui é para ser representado como um caipira que não conhece muita coisa do mundo ao seu redor. Ele é comicamente ingênuo, comilão, forte, mas é esperto, tem grandes habilidades com artes marciais e caça. A Bulma é uma adolescente prodígio, ela é extremamente inteligente com tecnologia de ponta, vem de uma família rica, mas se comporta como alguém da idade dela, tem muito mais malícia que o Goku e o desejo que ela quer pedir ao Shenlong depois de reunir as 7 esferas é um namorado. Toda a esquisitice apresentada em Dragon Ball é encarada com muito bom humor. Colocar esses dois personagens completamente distintos um do outro para viverem uma jornada juntos logo após eles se conhecerem é o que resulta em muitos dos momentos mais engraçados desse anime. Logo de cara, quando os dois partem em busca das esferas do dragão, Bulma é sequestrada por um pterodátilo enquanto Goku é amarrado numa árvore. E a primeira coisa que o protagonista da história pensa quando isso acontece é que o sequestrador é amigo da Bulma. Essa cena do primeiro episódio é ótima como um exemplo de que a prioridade no começo de Dragon Ball sempre foi a comédia. Não que ele não tivesse cenas de ação super empolgantes, mas aqui a história estava bem mais preocupada em fazer o espectador rir, porque sério, o pterodátilo tirou uma corda do nada para amarrar o Goku em uma árvore e o menino só vai perceber que a Bulma tinha sido raptada quando ela grita com ele pedindo pra ser salva. E a cara que o pterodátilo faz quando apanha pro Goku usando seu bastão mágico é impagável. A vantagem de Dragon Ball ter traços bem cartunescos é a de que os personagens podem fazer expressões bem exageradas a favor da comédia, o que é muito bom porque só demonstra que o potencial do humor dessa série não está apenas no texto, mas também nos traços dos desenhos que, além de muito bonitos e carismáticos, contam com uma expressividade que pode nos remeter até mesmo a desenhos animados estadunidenses
referências como Looney Tunes, além de toda a tradição de ter personagens bastante expressivos de autores de mangá que publicaram suas obras antes do Akira Toriyama, como Osamu Tezuka, e também do autor tirar inspirações de desenhos da Disney. Durante essa primeira aventura em busca das esferas do dragão, Bulma e Goku encontram o Mestre Kami, que dá a nuvem voadora para o Goku, enfrentam um porquinho Long que estava aterrorizando uma vila, vão parar num deserto em que eles encontram o bandido Yamcha e seu gatinho Pual. Com a ajuda do Mestre Kami, eles conseguem apagar o incêndio no Monte Frigideira, onde estava uma das esferas, e eles salvam uma cidade que estava sob ameaça de uma gangue de coelhos. A turma toda que agora conta com alguns daqueles que antes tentavam atrapalhar os objetivos da dupla Goku e Bulma, como o Yamcha e o Oolong, é capturada pelo principal antagonista desse arco, que é o Pilaf, um carinha azul que almeja dominar o mundo utilizando o poder das esferas do dragão. Nesse momento, Goku vira um macaco gigante após olhar para a lua cheia, e todos os personagens do núcleo principal conseguem escapar da prisão do Pilaf. Na hora em que o Shenlong foi invocado pelo vilão da história, o Oolong atrapalha seus planos e pede para o deus dragão a calcinha de uma menina. Pois é, Dragon Ball tem muito dessas bizarrices, tanto para construir a sua identidade cômica, quanto para contrastar a personalidade do Goku, que é um menino muito inocente, com todos os outros personagens que são cheios de malícia. E olha que aqui nós estamos falando dos personagens que estão do lado do bem na história, trazendo um equilíbrio bem feito, dispensando todo o maniqueísmo que o enredo poderia empurrar para quem assiste. E isso é um dos principais aspectos da riqueza oferecida por Dragon Ball, que é uma história de aventura e fantasia com personagens que têm mais camadas do que histórias que querem passar um realismo e maturidade, mas que só conseguem oferecer personagens unidimensionais. Aqui, tirando o Goku, os personagens são egoístas, safados, covardes e arrogantes, mas que com o andar da trama, as suas intenções ficam cada vez mais nobres, muito por influência do protagonista do anime, que é alguém sem muita noção do mundo, porém que está sempre tentando se aprimorar em coisas que já sabemos que ele é muito bom, e seu único interesse em manter a esfera do dragão de 4 estrelas consigo não é porque ele quer reunir as outras 6 e fazer um pedido que beneficia somente a ele, e sim porque aquela é uma das únicas lembranças que seu falecido avô deixou para ele antes de partir. Essa primeira saga do anime é curta, mas repleta de acontecimentos que a deixam bem dinâmica. A impressão que dá quando se assiste ela é a de que não é desperdiçado um segundo sequer. Os personagens são apresentados, têm seus conflitos, dependendo do caso eles ficam como antagonistas mesmo, ou se juntam à turma formada inicialmente pelo Goku e pela Bulma e já partem para a próxima etapa da aventura. Eu sei que animes mais antigos têm a fama de serem lentos e de enrolarem muito, e isso se deve a um monte de motivos, mas em Dragon Ball, pelo menos nessa saga inicial, isso não se aplica. Todos os ganchos no final dos episódios preparam bem o terreno para o que vem a seguir, e talvez o maior motivo disso seja de que essa primeira saga foi pensada com um final já planejado, o que resulta em pouco ou nenhum desperdício de tempo. E também vale lembrar que ela é uma releitura com bastante liberdades criativas do romance chinês Jornada ao Oeste. Portanto, o mangá e consequentemente o anime já tinham uma base de como a história seria construída, como o fato do Goku ser um menino com rabo de macaco e lutar com um bastão, que são características inspiradas no personagem Sun Wukong da lenda chinesa. A qualidade da animação é boa até para os dias de hoje. Não vou dizer que ela é acima da média, porque há muita economia de quadros em cenas que poderiam ser mais bem trabalhadas, mas sinceramente isso não é problema, pois a consistência no desenho de personagens e a ambientação bem desenhada compensa tudo isso. Sem falar na composição dos enquadramentos e direção de arte. Quando passamos para a parte do Yamcha no deserto, por exemplo, o céu fica amarelado para ajudar na sensação de calor. Ou então, quando os personagens estão na casa do Mestre Kami, que fica numa ilha, o anime fica com uma cara de praia, com barulhos de ondas fazendo parte dos efeitos sonoros. Às vezes dá até vontade de passar umas férias por lá, isso se não fosse pela perversão do ancião e futuro mestre de Goku, que está sempre querendo ver a calcinha de qualquer garota bonita e querendo que elas fiquem de intimidade com ele. Um aspecto de Dragon Ball que não é muito bonito, ainda mais por tentar fazer graça com esses momentos. Mas é necessário lembrar que o anime é dos anos 80 e já naquela época o contraponto de mostrar o Mestre Kami se dando mal pela própria safadeza dele já era colocado no anime também para fins cômicos. Então, tanto o Toriyama quanto o pessoal da Toei Animation já tinham noção de que o Mestre Kami não era para ser considerado como um exemplo de pessoa. Seja pelo carisma dos personagens, pelo estilo de humor, pelas lutas ou pela ambientação, desde que o Goku e a Bulma se encontram até o episódio em que a turma toda está formada e eles se despedem, com cada um seguindo seu próprio rumo, o início de Dragon Ball é cativante até o final do seu arco. E apesar de ser uma história bem fechadinha, o mangá continua
continuou e o anime também continua com muito mais aventuras pela frente. O narrador do episódio até faz uma piada sobre isso no final dele. Será que as aventuras que seguem o primeiro arco em busca das esferas do dragão são tão boas quanto ele? Porque mesmo com algumas partes problemáticas que merecem sim ser criticadas, eu digo sem exagero algum, o primeiro arco de Dragon Ball é uma das coisas mais divertidas dentro da indústria do entretenimento que alguém ou que algum estúdio de animação poderia ter feito. Não é à toa que essa franquia conquista tanta gente e isso poucos conseguem fazer.